Boa noite, eu sou Celso, sou professor aqui da Brahma Kumaris, esse centro de movimento espiritual que visa internacionalmente mudar a vida das pessoas para melhor do ponto de vista material para o ponto de vista espiritual. Eu sou Celso, sou médico, sou formado em ginecologia e obstetrícia, no qual eu desenvolvi minhas atividades por alguns anos dentro de maternidades, mas atualmente eu desenvolvo praticamente as minhas atividades profissionais dentro da Secretaria Municipal da Saúde e como gestor público, mas em nível particular eu desenvolvo as minhas atividades como médico homeopata e antropósofo. Sou membro da Brahma Kumaris há 35 anos, desses 60 anos que eu tenho, dos 35 eu estou aqui dentro da Brahma Kumaris, onde eu estudo a filosofia do Raja Yoga, essa filosofia milenar, e um dos temas para nós principais é a estabilidade que nós procuramos desenvolver através da meditação que a Brahma Kumaris nos ensina através da antiga tradição do Raja Yoga, que foi trazida para o Brasil há 40 anos. Este ano nós estamos completando 40 anos de atividades aqui no Brasil, onde nós estamos desenvolvendo uma série de workshops, palestras, seminários, celebrações para festejar esses 40 anos aqui na Brahma Kumaris. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, é a minha primeira vez que eu faço uma palestra pela internet, essa tecnologia tão importante no qual vocês aí em casa, confortavelmente, nos seus centros, nos seus locais de trabalho, podem separar alguns minutinhos para que nós possamos, então, desenvolver esse tema da palestra tão importante nas nossas vidas, que é a estabilidade emocional e este equilíbrio que tanto nós procuramos. Infelizmente, aqui no Ocidente, o nosso sistema educacional não nos dá a oportunidade de desenvolvermos ao longo da nossa infância, da nossa adolescência, a possibilidade de aprofundarmos nas raízes, na essência do que são as emoções em nossas vidas. Todos nós sabemos quão importante é ter estabilidade emocional nos nossos dias, numa sociedade tão conturbada, numa sociedade tão violenta, numa sociedade que nos exige tanto, que exige tanto sucesso em nossas vidas profissionais, nas nossas famílias, e que essas exigências, muitas vezes, nos sentimos um pouco inseguros, e tantas emoções que essas exigências elas nos demandam e que muitas vezes essas respostas emocionais que nós precisamos dar são muitas vezes inadequadas. Então, nós temos que buscar a filosofia dos antigos, onde na medicina tibetana, na medicina indiana, na medicina ayurvédica, na medicina chinesa, os nossos antigos professores das medicinas orientais já naquela época nos ensinavam a importância de darmos o devido valor e a devida atenção às nossas emoções. E para hoje, então, nós vamos procurar, ao longo desses minutinhos em que nós vamos nos encontrar, fazermos uma reflexão a respeito de como nós podemos olhar com mais propriedade e com mais atenção e com mais valor para as nossas emoções. Sem sombra de dúvida, é possível que nós possamos entender as emoções nos seus aspectos, o que elas podem nos desenvolver em nosso corpo. Sabemos que as emoções elas podem se materializar em nosso corpo. As emoções se materializam através dos nossos olhares, através das nossas palavras, através dos nossos gestos, através da nossa postura corporal, através do nosso andar, através do nosso aperto de mão. As emoções, elas se materializam de uma maneira positiva ou negativa.
É possível nós entendermos como a raiva, como o ódio, como o perdão, como o apego, eles podem ter uma influência em nosso corpo. Como que eles se materializam? É possível que nós observarmos a expressão dessas emoções nas nossas atitudes e no nosso hábito, no nosso temperamento, enfim, o que elas podem transcorrer ao longo das nossas vidas, e é o que nós vamos procurar mostrar para vocês nesses próximos minutos. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre a estabilidade, quando nós vamos falar sobre o tema da palestra, estabilidade, emoção e equilíbrio, nós vemos que existem algumas palavras importantes neste tema que foi escolhido. O primeiro deles é o equilíbrio. E aí nós vamos observar essa figura que vocês estão vendo, a questão deste homem atravessando um prédio ao outro, em que ele apresenta um perfeito equilíbrio na hora em que ele está atravessando um prédio ao outro em cima dessa haste de aço. Quais seriam, então, os elementos importantes quando nós pensamos em equilíbrio que nós precisamos prestar atenção? Nós só podemos observar que, com certeza, este homem, este jovem, ele está muito atento. Parece que ele está bastante concentrado. Então, quando nós vamos estudar o equilíbrio, alguns elementos são necessários para a gente ter este equilíbrio tão desejado. O primeiro deles é uma perfeita concentração. Para que nós possamos ter equilíbrio em nossas vidas, há necessidade de uma perfeita concentração. E a concentração é esse movimento da nossa mente e da nossa energia para dentro de nós mesmos, num ponto em que nós estamos perfeitamente atentos e concentrados. A própria palavra concentração, ela traz dentro da sua raiz a ideia do centramento, de irmos para dentro de nós mesmos. E a concentração é tal que nós ganhamos força e que nós ganhamos poder. Outra questão que está fundamentalmente intrínseca na busca desse equilíbrio é uma determinação. Este jovem, este atleta que se propôs atravessar um prédio ao outro apenas em cima de um cabo de aço, com certeza havia muita determinação, empenho, motivação para ganhar autoconfiança e segurança. Então, quando nós queremos, dentro da lógica da nossa busca do equilíbrio e termos estabilidade emocional, esses elementos são fundamentais para que nós possamos conquistar este equilíbrio. O equilíbrio, ele não é dado, ele é conquistado. E para que nós possamos conquistar este empenho, esta motivação para que nós possamos ser equilibrados, há necessidade de todos esses elementos que essa transparência ela mostra. Então vocês podem ver que para que nós possamos atingir esta autoconfiança e esta segurança para nós atravessarmos de um prédio ao outro apenas em cima de um cabo de aço, há necessidade de estarmos muito motivados, estarmos determinados e termos um poder de concentração bastante grande. Porque senão aquilo que não nos é dado, aquilo que nós precisamos conquistar, que é este equilíbrio que tanto nós queremos, nós provavelmente não conseguiremos se nós não nos colocarmos esse movimento na nossa vida em busca desse equilíbrio. E esse equilíbrio é algo que todos nós podemos conquistar. Tendo em mente todos esses elementos que eu coloco na transparência, se nós nos empenharmos profundamente
com muita determinação nesta busca deste equilíbrio, nós o atingiremos. E aí nós teremos esse equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida, principalmente o equilíbrio diante das nossas emoções que nós queremos transformar. Hoje nós sabemos que nós tomamos contatos com as emoções, não é? Muitas vezes por esses emojis que eu coloco aí, que são emojis do nosso WhatsApp. Então hoje as nossas emoções elas foram muito reduzidas nessas carinhas, nessas faces que estão impregnadas na nossa mente. E aí está o nosso cérebro, mas a imagem, o que ela quer dizer é que as nossas mentes, elas estão impregnadas por esses emojis que reduzem de uma maneira tão simplista aquilo que nós queremos expressar. E eu tenho certeza absoluta que quando vocês colocam essas carinhas nas suas mensagens de WhatsApp, esse instrumento que está tão premente, tão introjetado nas nossas vidas, nós não nos damos conta do que cada uma dessas carinhas, que cada uma desses emojis representam em nossas vidas, né? E há necessidade então de que nós possamos olhar um pouquinho mais com uma certa seriedade o que essas emoções representam em nossas vidas. Tão importantes são as emoções, o estudo dessas emoções nas nossas vidas, que, como eu disse, os nossos mestres da antiguidade, na China, na Índia, no Tibete, já nos diziam a respeito da importância das emoções, principalmente no desenvolvimento das doenças. Mas eu trouxe então um texto do Ocidente, datado de 108 depois de Cristo, que são as notas de Epíteto, um filósofo estoico, no seu discurso 323, onde ele descrevia o seguinte, para vocês verem como já a humanidade, há muitos e muitos séculos, se preocupa com essa questão das emoções, e que não é algo que apenas agora a ciência está demonstrando a sua importância no desenvolvimento e num ponto de mutação entre a saúde e a doença, quando nós damos a devida importância às nossas emoções. E o Epíteto, ele vai falar o seguinte: o mais importante estudo, e particularmente premente, é o que trata das emoções mais fortes. Pois uma emoção intensa surge apenas quando o desejo não alcança o seu objetivo ou quando a aversão se depara com o que nós gostaríamos de evitar. Se nós formos perguntar hoje, depois de todos esses séculos que esse filósofo diz isso, se nós perguntarmos para todos os membros da nossa sociedade, desde o morador de rua, do morador em situação de rua, até o executivo, o político, a pessoa com a profissão, seja ela qualquer, da mais alta importância dentro da nossa sociedade, o que é que nós buscamos nesta nossa existência? Em suma, todos nós, seres humanos, faz parte da nossa natureza, assim como o calor faz parte do fogo, assim como a frieza faz parte do gelo, é inerente, é da natureza do ser humano a busca da felicidade e a repulsa diante da felicidade. Em outras palavras, diante do sofrimento, o desejo de não alcançarmos o objetivo ou a aversão se depara com o que gostaríamos de evitar. Ou seja, a todo momento nós estamos ou buscando felicidade ou evitando o sofrimento. E o sofrimento vem do desejo de não alcançarmos o nosso objetivo ou quando nos deparamos ou temos uma aversão com aquilo com que nós não gostaríamos de nos deparar. Ou seja, o nosso sofrimento existencial sempre
sempre será esse, sob o ponto de vista da espiritualidade, sob o ponto de vista da filosofia, sob o ponto de vista das religiões de um modo geral. Nós sempre estamos buscando felicidade ou evitando sofrimento. Ora, isso seria então, do ponto de vista da espiritualidade, de um ponto de vista mais transcendental, esta seria então a raiz de todas as emoções. Quando nós não atingimos a felicidade, a frustração de não atingirmos a felicidade, ou quando nos deparamos com algo que nós não desejamos, o fruto desta dinâmica não correspondida, a falta da nossa felicidade, ou o sofrimento, como que nós reagimos diante desses sofrimentos, desses eventos que nós temos na nossa vida, como que nós agimos, como que nós administramos esses dois elementos, essa bipolaridade existencial. Isso seria, então, sob o ponto de vista da espiritualidade, a raiz de todas as emoções com as quais nós nos deparamos nas nossas vidas. E aí ele continua, esse filósofo. É o campo de estudo que nos introduz não só aos infortúnios, às confusões, às turbulências e às calamidades, como também aos padecimentos, às lamentações, às invejas e paixões que nos impedem de sequer ouvir a razão. Isso é tão importante e isto é tão atual que hoje nós sabemos pelos estudiosos, os mais renomados, que estudam as emoções e as suas consequências em nossas vidas, principalmente aquelas emoções que são promotoras de doenças, como por exemplo a mágoa, como por exemplo o remorso, o remordimento, as mágoas, enfim, o ódio, a raiva, enfim. Todas essas emoções, ou mesmo as paixões mais desenfreadas, os desejos mais desenfreadas, as emoções, elas têm a capacidade de meio que obnubilar, como que nos ensimesmar. É como se as emoções tivessem a capacidade, de um ponto de vista energético, fazer com que a razão deixe de existir. Isso é tão verdadeiro que quando nós vamos estudar os crimes passionais, os crimes causados por ciúmes, por exemplo, que é uma emoção extremamente negativa, a pessoa que está tomada por esta paixão, vamos dizer assim, por esse impulso desse ciúme desenfreado, é como se a razão tivesse saído fora de si e a pessoa estivesse completamente entregue a essa emoção e fosse capaz de cometer os atos os piores possíveis, inclusive com homicídios decorrentes em razão disso. Isso é tão verdade que quando nós estamos sob impulso, quando nós estamos sob influxo de alguma emoção negativa, isso é possível nós vermos em nós mesmos como que a nossa razão, o nosso discernimento, ele fica completamente obscurecido, ele fica como que tomado por esses pensamentos, em que naquele momento em que nós estamos envoltos por essas emoções, nós não conseguimos pensar. Nós mesmos falamos o seguinte: quando eu estava passando por aquele momento, eu estava fora de mim. Quando nós falamos que nós estamos fora de nós, a nossa razão está completamente obscurecida. Ora, então precisamos fazer alguma coisa sobre como que nós podemos administrar com certo discernimento, com certo equilíbrio, essas emoções que nos assolam. E volto a dizer, isso tudo é uma conquista e que não nos foi ensinado no nosso sistema educacional, não nos foi dado, e esta conquista é fruto de um empenho
muito importante para que nós possamos sobrepujar, que nós possamos entender com racionalidade o que essas emoções elas podem nos afetar no nosso dia a dia. E emoções, a própria palavra emoção, ela vem do termo emovere, né? Do latim emovere. E movere significa movimento. E movimento é energia. E energia e massa e matéria estão intrinsecamente relacionadas. E a gente sabe como é difícil nós lidarmos com aquilo que é imponderável. E as emoções no campo, quando nós colocamos as emoções no campo da energia, nós estamos lidando com algo que é imponderável. E sabemos então que as emoções, dentro da nossa filosofia, e isso é dito em todas as outras religiões, as emoções elas nascem dentro da nossa mente. A nossa mente é a grande produtora de pensamentos e de emoções. E para que nós possamos, se nós queremos, negar o sofrimento e buscar a felicidade para sermos mais felizes e termos mais saúde no seu aspecto mais integral, há necessidade de nós entendermos as emoções, mas principalmente nós precisamos ter muita atenção no aspecto da educação, do estudo daquilo que nós chamamos mente. E aqui, dentro da filosofia do Raja Yoga, nós damos uma atenção primordial para, além das questões da mente, a questão relacionada ao que nós chamamos de intelecto, o buddhi, aquela parte da nossa constituição espiritual que vai fazer com que nós possamos desenvolver principalmente o discernimento. O discernimento, aquele poder que nós temos internamente de decidir entre aquilo que é realmente bom, aquilo que é realmente positivo para a promoção principalmente da minha saúde, seja a minha saúde espiritual, a minha saúde emocional, a minha saúde física, a saúde dentro dos seus aspectos mais amplos e totalitários. Quando nós nos preocupamos com as emoções para que nós possamos alcançar qualidade de vida, há necessidade premente de que nós possamos estudar a nossa mente. O que é essa mente? Quais são os aspectos desta parte tão importante da nossa constituição, que nós chamamos mente, e como nós podemos educá-la? Eu dizia há algum tempo atrás, numa das nossas conversas, que muitas pessoas têm muito medo da palavra treinamento mental. E é isso mesmo que nós precisamos fazer quando nós educamos a nossa mente. Nós precisamos ter um treino mental e nos apropriarmos melhor dessa questão mental, dessa questão emocional, para que nós possamos ter qualidade. Quando eu falava sobre treinamento mental, muitas pessoas se assustavam, mas esse preconceito em relação ao treinamento mental é algo que nós precisamos desconstruir, uma vez que todos nós fomos treinados mentalmente na matemática, na geometria, na geometria analítica, na história, na filosofia, no estudo, no conhecimento. A ciência nos chama a todo momento para que nós possamos refletir, para que nós possamos analisar, para que nós possamos dissecar, para que nós possamos fazer uma análise de uma situação. Isso é treino, e nós fazemos isso 24 horas por dia. E nesse sentido, baseado nesses aspectos que eu citei no começo, a respeito do discernimento, da motivação, de ver benefício em estudarmos a nossa mente, estudarmos a nossa emoção, há necessidade de que nós também prestemos um pouco de atenção nos aspectos mentais da nossa vida. E nós sabemos que as emoções, elas duram alguns segundos. Segundo Mathieu Ricard, no livro Felicidade, a Prática do Bem-Estar,
esse autor vai falar o seguinte: nós sabemos que as emoções, elas duram alguns segundos, que os nossos humores, em decorrência desses humores, duram, digamos, um dia. Aqueles humores, hoje eu estou de mau humor, hoje eu estou de bom humor, pode durar um dia, 2 dias, uma semana. E que o temperamento é algo que modela com o passar dos anos. Na tese desse autor, para que nós possamos mudar o nosso temperamento, antes que nós possamos entender isso como um monstro que muitas vezes, uma montanha que muitas vezes ela não podemos lidar com ela, porque muitas pessoas acreditam em verdades que o meu temperamento, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Nós acreditamos que o temperamento ele é fruto de humor e que esse humor ele está pautado em nossas emoções. E que essas emoções vão como modelar o modo como eu vou atuando na vida, modificando o meu humor, e que esse temperamento ele vai se modificando ao longo da minha vida na medida em que eu começo a prestar atenção nas minhas emoções. Então, segundo esse autor, portanto, se queremos mudar, é óbvio que precisamos agir primeiro em relação às emoções, e isso ajudará a modificar os nossos humores e que, por fim, se estabilizarão na forma de um temperamento que seja modificado. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês aqui, seja que idade que vocês estejam assistindo essa palestra, vocês em algum momento vocês já pensaram assim: nesta situação, se eu tivesse tal idade, eu agiria de uma outra maneira. Esses insights que nós temos de que nós agíamos de uma determinada maneira no passado, na nossa biografia, dentro da antroposofia, em que nós estudamos esses aspectos relacionados à nossa biografia, esses insights que quando nós observamos de que nós agíamos de uma maneira um pouco mais imatura e que uma situação semelhante hoje me traz uma certa possibilidade de agir de uma outra maneira mais sábia, uma outra maneira mais equilibrada, isso significa que em algum momento eu comecei a prestar um pouco mais de atenção no modo como eu atuo no mundo. Ora, todos nós queremos atuar, dar uma resposta à nossa vida a mais sábia, a mais equilibrada, a mais estável possível. A estabilidade, o pano de fundo desta estabilidade é a nossa segurança. E saibam também que esta segurança também é uma conquista. Na medida em que nós vamos, e aí há necessidade também, voltando à primeira slide, há necessidade então de muita motivação e de muito empenho para que nós possamos, ao modelarmos as nossas emoções de mais densas, mais pesadas, mais negativas, para emoções mais positivas, mais leves, para que nós possamos atuar de uma forma mais leve diante das situações, quando nós percebemos que nós agíamos de uma determinada maneira e hoje nós estamos atuando de uma maneira mais tranquila e mais sábia, com certeza este é um caminho que nós percorremos que chama-se maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade mental. Então esses são os aspectos importantes que a gente precisa prestar atenção. Então quando nós falamos em atenção, o Alan Wallace, que é um grande pesquisador relacionado às emoções, ele vai dizer que quando a atenção está comprometida, ela se distancia de tudo que fazemos e quando é focada, ela otimiza aquilo que nós fazemos. Então, quanto mais atenção nós prestarmos em relação ao modo como nós estamos atuando no mundo, nós otimizaremos o nosso trabalho.
Então, falando um pouquinho da raiva, nós vamos ver por vários autores que a raiva é uma resposta de luta a tudo que é percebido como ameaça ao próprio eu e ao nosso projeto de felicidade. Vamos dizer então que a raiva seria, em essência, o fruto de uma frustração. Quando nós nos deparamos com aquilo que nós não queríamos nos deparar, ou quando o nosso projeto de vida, seja ele em relação a um objeto, a conquista de um objeto, seja ele em relação a uma pessoa, a frustração relacionada a esse não preenchimento desse desejo, nós vamos nos frustrar e a partir dessa frustração a raiva pode surgir. E o apego, então, como duas emoções fundamentalmente importantes, como fruto de todo o nosso desequilíbrio, o apego seria aquela parte da nossa mente que se fixa em identidades, em pessoas, em objetos que são transitórios. E tudo aquilo que é transitório, tudo aquilo que não é perene, tudo aquilo que não que existe um aspecto de ser absoluto, a transitoriedade, quando a nossa mente está fixa em coisas que são transitórias, a nossa mente vai oscilar na medida em que essa impermanência, seja das pessoas, sejam dos objetos, sejam das situações, a nossa mente com certeza vai oscilar e essa oscilação, essa falta de estabilidade vai ser fruto de sofrimento. E aí o segredo então da transformação é nós refletirmos sobre o peso do que se quer, do valor dos nossos desejos, sobretudo quando perseguimos implacavelmente este objetivo, se isso causa sofrimento a nós ou às outras pessoas. E também a possibilidade de nos abrirmos àquilo que nós queremos negar, aquilo que é indesejável. Quando nós não conseguimos evitar, por mais doloroso que seja essa decisão. E aí eu trouxe então um provérbio persa que diz que a paciência transforma a folha de amora em seda, que é o material da larva que transforma a folha de amora em seda. Então, os aspectos da mente, controlar a mente, não significa impor-lhe restrições, o que a tornaria ainda mais tensa e estreita. É, ao contrário, libertá-la da influência dos condicionamentos mentais e dos conflitos interiores mantidos pelos pensamentos e pelas emoções. E aqui eu trago, então, do Mathieu, essa arte de meditar os condicionamentos mentais, mas principalmente nós temos um livro chamado Mindset, de Mike George, um dos nossos professores principais, em que ele vai abordar essa questão dos condicionamentos mentais, como que nós atuamos nas nossas vidas diante de vários aspectos, infortúnios, de situações em que nós queremos transformar, que a depender de como nós estamos condicionados mentalmente, nós vamos replicar um determinado condicionamento que vai gerar uma emoção que vai se antepor àquela situação. E aí o conflito está dado, o sofrimento, a dor psíquica, a dor emocional irá nascer. E aí então, focando na questão da meditação, a meditação é aquela ferramenta que nos traz a possibilidade de um alinhamento entre o nosso pensamento, as nossas emoções e o nosso querer, os nossos desejos. Esse alinhamento entre pensamento, sentimento e desejo, a vontade, é algo que nos traz bastante conforto. Nós estamos íntegros quando nós estamos alinhados nesses três aspectos da nossa constituição psíquica e emocional, e a meditação é essa ferramenta que trata principalmente de nos familiarizarmos com uma visão clara e justa de coisas e de cultivar qualidades que todos nós possuímos,
mas que permanecerão em estado latente enquanto não nos esforçarmos para desenvolvê-las. Em suma, a nossa grande ferramenta para que nós possamos conquistar essa estabilidade tão almejada é que nós possamos não olharmos tanto para as coisas do mundo externo, que pela sua própria característica, de ser impermanente, de ser perecível, ela, se nós nos apegarmos fundamentalmente a essa externalidade e fixarmos a nossa mente nessa transitoriedade, nós perdemos a chance de buscarmos algo que está no nosso mundo interior, que a meditação pode nos trazer uma reconexão com nós mesmos. Nós sofremos porque nós estamos desintegrados, nós estamos fragmentados, nós não estamos alinhados. Essa fragmentação, essa falta de unidade interior nos traz bastante desconforto, nos traz insegurança, e esta insegurança ela vai se perpassar nas nossas atitudes e nas nossas decisões. Então, na medida em que nós resgatamos essa ferramenta que os antigos nos trazem e que a meditação do Raja Yoga nos traz, a possibilidade de nos alinharmos e nos reconectarmos com a nossa verdadeira essência, nós começamos paulatinamente, de uma maneira educacional e pedagógica, fazendo com que nós possamos trazer essa estabilidade com bastante empenho e determinação. E então, diante dessas possibilidades, eu trago esse poema de Fernando Pessoa, onde mostra bem aquilo que nós queremos chegar, onde ele diz: onde você vê um obstáculo, alguém vê o término da viagem e o outro vê uma chance de crescer. Onde você vê um motivo para se irritar, alguém vê a tragédia total e o outro vê uma prova para a sua paciência. Onde você vê a morte, alguém vê o fim e o outro vê o começo de uma nova etapa. Onde você vê a fortuna, alguém vê a riqueza material e o outro pode encontrar por trás de tudo a dor e a miséria total. Onde você vê a teimosia, alguém vê a ignorância, um outro compreende as limitações do companheiro, percebendo que cada qual caminha em seu próprio passo. E que é inútil querer apressar o passo do outro, a não ser que ele deseje isso. Cada qual vê o que quer, pode ou consegue enxergar. Porque eu sou do tamanho do que eu vejo, e não do tamanho da minha altura. Diante disso, diante de todo esse conhecimento que a gente trouxe nessas transparências, a gente percebe sim que as emoções, principalmente no mundo ocidental, elas foram que meio relegadas em segundo plano. A gente vai ver um pouco da preocupação nessa questão das emoções dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, e muitas vezes o que se vê, principalmente no nosso mundo contemporâneo, na nossa atualidade, o mundo ocidental, e isso infelizmente está ocorrendo também no mundo oriental, uma certa incapacidade de nós lidarmos com a ciência ou meio que relegá-las em segundo plano. O que se vê, infelizmente, é uma medicalização bastante intensa de quando nós estamos passando por uma situação em que nós estamos vivendo uma emoção negativa. Por exemplo, a tristeza traz desconforto? Sim, traz muito desconforto, mas não há necessidade de tomarmos uma medicação para a tristeza. A raiva é algo que traz desconforto? Sim, mas não há necessidade de tomarmos, se houvesse, uma medicação para a raiva. Hoje que nós vemos, existem medicações para a ansiedade, para as depressões, e eu não estou falando aí de casos que realmente necessitam de uma medicação, no caso das depressões graves, nos casos das ansiedades, da síndrome do pânico, quadros patológicos que realmente o paciente já não tem mais condições de lidar por si só com essas questões emocionais tão profundas,
tão psiquicamente tão enraigadas. Eu estou falando daquele nosso humor do dia a dia em que nós precisamos lidar, com essa oscilação moral que nós, no nosso dia a dia, por várias demandas dos nossos trabalhos, da sociedade, da família, das respostas que nós precisamos dar para a sociedade, que nós somos obrigados a lidar com esse oceano de emoções. E para isso, todos os estudiosos, todas as religiões nos dizem que há sim a possibilidade de nós reduzirmos o impacto negativo que essas emoções trazem para o nosso corpo físico, para a nossa fisiologia, para o nosso mundo bioquímico, para as nossas funções fisiológicas, para a nossa alimentação, para o nosso sono, para a nossa hipertensão arterial. E que há necessidade que nós prestemos atenção. Como eu dizia nas transparências, a atenção, nós estamos onde a nossa atenção está. Nós otimizamos as nossas ações quando nós estamos atentos. Hoje o que nós vemos no mundo contemporâneo é como se nós estivéssemos pulverizando as nossas consciências em múltiplas demandas. Na política, na educação, no trânsito, na moda, na mídia. É como se nós estivéssemos pulverizados, fragmentados. E que essas demandas, é como se existissem vários eus precisando dar respostas a todas essas demandas que vêm do mundo externo, e muitas vezes nós nos sentimos incapacitados para darmos respostas múltiplas a todos esses estímulos. E que se nós não procurarmos termos uma disciplina, que possamos introjetar no nosso dia a dia um momento em que nós possamos parar. Como eu convido vocês então agora para que vocês esqueçam um pouco o dia que vocês tiveram, todas as demandas negativas, todas as preocupações, todas as questões que vocês porventura trazem em suas mentes, e procurem estar nesse momento presentes. Pois na meditação há necessidade fundamental de que nós estejamos presentes, que nós estejamos aqui, agora, que a nossa mente não esteja pulverizada em algum lugar. Então eu convido vocês todos neste momento que vocês possam calmamente estarem presentes onde vocês estão. Prestem atenção, então, como um observador, à qualidade dos seus pensamentos, pois esses pensamentos, eles vão em algum momento materializar-se em uma emoção ou numa ação. Toda ação, toda decisão, toda concretização, toda palavra primeiro nasce nesse campo mental. Então procurem prestar atenção qual é a qualidade, qual é a luz ou a falta desta luz em seus pensamentos. Observem então a qualidade de seus sentimentos. No campo do coração, no campo do calor humano, no campo do acolhimento, no campo da inclusão, no campo do não preconceito, no campo da diversidade e na aceitação, como está a qualidade de seus sentimentos? Atenção! Esta é a palavra-chave para a estabilidade e o equilíbrio. Atenção e concentração. E no campo da vontade, no campo da decisão, no campo de que eu estou aqui, sou eu que atuo neste mundo, e que esta atuação há necessidade de ter força, como está a força da sua vontade? No campo do pensamento,
onde está a luz nesse pensamento. No campo do sentimento, onde está o calor deste sentimento. E no campo da vontade, onde está a força da sua vontade. Este é o primeiro passo de prestar atenção antes de nós entrarmos num processo futuro, no aprendizado da meditação. Quando nós conseguimos alinhar esses três aspectos do pensamento, do sentimento e da vontade, há a possibilidade de criarmos um campo energético, um campo áurico, um campo pensamental, um campo emocional, em que me dê uma estrutura psíquica, espiritual e emocional de atingirmos o almejado equilíbrio e a almejada estabilidade. Feito isso, onde eu reconquisto a possibilidade de me reintegrar comigo mesmo, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos e com minha vontade, eu crio um campo de me concentrar na sede da alma, onde existe o terceiro olho, o olho da sabedoria, o olho da espiritualidade. Feito isso, nós vamos atingir o grau da concentração e depois o grau da meditação, onde eu me reconecto com a minha essência, onde eu me reconecto com a minha verdade, onde eu me reconecto na sede de todos os valores humanos universais, onde eu me reconecto, onde eu armazeno na minha essência os meus valores humanos mais caros, os meus tesouros espirituais, o amor, a tolerância, a paciência, a transparência, a verdade, a pureza, a bem-aventurança, a paciência que transforma a folha de amora em seda, e todos os valores universais, pois são esses valores, na medida em que nós cultivamos, na medida em que nós acessamos essa essência espiritual inata, como inato é o calor do fogo, a minha essência espiritual é assim, ela é a verdade, ela é o amor, ela é a pureza, e não tem como desconectar isso de mim, nem de você, seja de qualquer ser humano. Há a possibilidade, então, de quando nós nos reconectamos com esta verdadeira essência, nós nos reconectarmos com a espiritualidade maior, com Deus e com aquilo que nós acreditamos como sendo a fonte e o farol de luz, que nós possamos trocar energia com esta fonte de luz que aqui nós chamamos de Deus. Então, na verdade, o que eu gostaria de passar para vocês é que estabilidade emocional, equilíbrio emocional é algo que pode ser conquistado. E essa conquista é fruto de muito estudo, de muita reflexão, de muita introspecção, de muita atenção, de muita observação e experimentação, na medida em que nós devolvemos ao mundo esses valores que nós vamos cultivando, à medida em que o mundo nos traz tanta adversidade. É devolvermos com bondade aquilo que o mundo nos traz como uma ofensa, por exemplo. Isso pode parecer muito utópico quando a gente fala isso, mas a gente sabe que um dia todas as utopias no mundo se tornaram uma verdade e uma realidade, não é mesmo? Então, eu convido todos vocês a empenharem-se ativamente, proativamente, com muita determinação, com muita motivação e com muito desejo de experimentar esta estabilidade emocional, que, volto a dizer, não é uma utopia, é uma conquista, e que tenho certeza que essa conquista trará para você, para todos aqueles que conviverem com você e para o mundo, para a sociedade, para a sua comunidade, um valor inestimável e um reconhecimento como alguém que transforma o lugar onde você está. Om Shanti, para aqueles que não conhecem essa expressão, esta é uma saudação muito característica da Brahma Kumaris, onde Om significa eu sou,
Shanti, paz, uma das minhas características inatas, a paz. Om Shanti, então eu sou paz, assim como você também e todos nós. Eu acho que então podemos abrir para alguns minutinhos, para algumas perguntas dos nossos internautas, para que nós possamos interagir de uma maneira mais próxima através das perguntas que vocês farão. Ricardo, você quer? Ok. Deixa eu falar. Então, a primeira pergunta: como podemos reagir melhor diante dos sofrimentos? Então, a pergunta é: como podemos reagir melhor diante do sofrimento? Eu acho que quando eu vejo essa pergunta, eu lembro dos 5 passos que a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que estudou a morte, ela diz em relação às reações que os nossos pacientes em fase, diante de uma notícia de uma doença terminal, eles têm. A primeira reação é a reação da negação. Diante de um sofrimento, nós não podemos negar que nós estamos sofrendo. Há necessidade de nós reconhecermos que estamos sofrendo. Esse reconhecimento já é algo extremamente importante, pois ele abre a possibilidade de enfrentarmos o sofrimento de uma maneira mais saudável. Depois, os outros estágios são a raiva, a barganha, a depressão e, por fim, a própria aceitação. O sofrimento, então, ele faz parte da nossa vida, né? Mas nós podemos atenuar os efeitos que esse sofrimento nos traz. Se nós entendermos que esse sofrimento ele pode vir repleto de um significado de transformação, ele pode se transformar de sofrimento em dor para cura. Porque o mais importante não é o sofrimento. Nós sempre dizemos que o mais importante é a nossa postura diante do sofrimento. O que vai determinar a dor ou a saúde é o modo como eu me interajo com este sofrimento. Eu posso dizer que um grão de areia dentro de nosso olho é algo que extremamente nos incomoda, nos irrita. É insuportável lidarmos com um grão de areia quando ele está dentro do nosso olho. Mas se esse grão de areia estiver no meu dedo, ou se esse grão de areia ele estiver integrado na areia, ele não nos traz sofrimento algum. Então, dependendo do meu modo de agir, do meu modo de pensar, da estrutura psíquica, espiritual, emocional, da minha maturidade diante dos eventos que me trazem sofrimento, eu vou transformar esse sofrimento em aprendizado. Lembram-se daquela frase, transformar o limão em limonada? Mas a limonada também pode ser amarga, não é? Ela pode ser azeda. Então não basta apenas transformar o limão em limonada. A limonada também deve necessariamente ser algo que me traz saúde, ser nutritiva, ser saudável e ser prazerosa também. Então eu tenho certeza absoluta, e eu posso dizer isso com conhecimento de causa, que todos os sofrimentos eles vêm plenos de significado. Eles não estão desconectados da nossa história de vida. Eles têm necessariamente uma função. E essa função sempre será me trazer maturidade. Pois são nesses momentos em que nós somos testados, são nesses obstáculos, nesses solavancos que a vida nos traz, que nós somos testados até onde nós já estamos avançados na nossa maturidade, seja ela espiritual ou emocional. Então, tudo vai depender do modo como eu enfrento, como eu enxergo essas adversidades. Como o próprio poema do Fernando Pessoa, diante de um obstáculo, as pessoas podem enxergá-la das mais diversas formas possíveis.
Mas o grande segredo para que nós possamos enxergar esse obstáculo como saúde é o yoga do intelecto. É o yoga onde eu decido o caminho que eu devo seguir, é o caminho que vai me trazer mais maturidade e mais aprendizado. Em linhas gerais. Como lidar com a questão do equilíbrio emocional diante de ansiedade e estresse? Então a pergunta é como lidar com a estabilidade emocional diante da ansiedade e do estresse. Aí nós precisaríamos analisar o que significa ansiedade. A ansiedade, nós vivemos numa sociedade em que nós precisamos dar respostas rápidas, instantâneas para as demandas que vêm do mundo exterior. Eu fico muitas vezes observando como que o WhatsApp ele veio nos trazer grandes benefícios, mas como ele nos trouxe também muita impaciência. Eu sou uma pessoa que não respondo imediatamente às mensagens do WhatsApp. Eu não sou dependente do WhatsApp, mas eu sei que a minha demora nas minhas respostas trazem muita insatisfação e inquietação para as pessoas que me mandam perguntas, enfim. As pessoas querem respostas rápidas, imediatas. A questão da paciência é algo que nós estamos perdendo e nós precisamos tomar muito cuidado. E a ansiedade é aquele movimento da nossa mente em que nós trazemos eventos do futuro para o presente. A ansiedade é o movimento em que nós vivemos o futuro no presente. Nós queremos adiantar as coisas que ainda não aconteceram no futuro para o presente, para que quando talvez, não sei, pode ser que, se acontecer, eu já tenha uma resposta. A ansiedade é uma resposta rápida a uma insegurança ou uma segurança que eu ainda não conquistei. Para que eu possa ter segurança de uma maneira equivocada, eu posso então fazer um movimento de me adiantar e me preparar e me armar de respostas para que quando as coisas acontecerem no futuro, eu já esteja minimamente seguro em relação a isso. Isso é equivocado, porque no futuro as coisas podem não ser do jeito como eu estou trabalhando nesse momento. Então, trabalhar com a ansiedade é um trabalho de trabalhar o tempo certo na hora certa para as coisas certas. Diferentemente de algumas outras patologias em que os pacientes vivem o passado. São os pacientes que trazem do passado coisas que aconteceram para o presente e vivenciam constantemente essa energia do passado no presente. Esquecem de viver o presente. Então, um dos grandes ensaios que a gente precisa ter para que nós possamos lidar com a ansiedade de uma maneira mais equilibrada é estarmos presentes. Aquilo que nós fizemos rapidamente, esse exercício da atenção. Estarmos presentes neste momento. Fazermos bem aquilo que nos compete neste momento. Se está lavando louça, lave louça. Se está dirigindo, dirija. Se está dando palestra, dê palestra. Não fiquemos pensando no presente em coisas que já passaram e não fiquemos pensando em coisas que ainda não aconteceram. Se nós fizermos esse exercício de uma maneira muito própria, com bastante determinação e bastante empenho e focados nesta questão do presente, nós vamos paulatinamente diminuindo o poder, diminuindo a influência que este incômodo da região do meio, desta região do coração, nos traz quando nós estamos influenciados pela energia da ansiedade. Eu tenho certeza absoluta que treinos, dentro da psicologia cognitiva, por exemplo, nós podemos
tranquilamente, paulatinamente, pacientemente, irmos ensinando aos nossos pacientes, sejam eles quem for, que estejam passando por essa questão de ansiedade, como um treino para que eles possam se tornar pessoas mais tranquilas. Obviamente, eu não estou falando disso de casos graves, de síndromes de ansiedade pré-síndrome do pânico. Não estou falando desses casos extremos em que muitas vezes a ciência tem sim a necessidade de prescrever o ansiolítico. Não são esses casos. Mas essa ansiedade do nosso dia a dia, em que nós temos que lidar com essas ansiedades, como que eu posso efetivamente trazer um instrumento capaz de transformação que possa eu mesmo, pedagogicamente, me educar para lidar com essas pequenas ansiedades para que elas não se transformem em algo, no futuro, algo maior. É treino, é atenção, é motivação, é empenho, é estudo, é determinação, é equilíbrio. Duas últimas perguntas por conta do horário. Então, essa a primeira. Como manter o equilíbrio emocional sem ter o controle das coisas à minha volta? Qual que é a medida para isso? E, em paralelo, o quanto que eu devo ter do controle dos meus próprios pensamentos? Ok. Essa pergunta, então, seria um tema de uma outra palestra. Como que nós podemos ter esse controle tão almejado das emoções sem que eu possa cair, né, no outro lado da moeda em que eu tenha o controle de tudo. Ainda bem que hoje nós estamos discutindo bastante a questão da diversidade, não é? Falamos muito sobre o respeito da diversidade, seja a diversidade de gênero, a diversidade de raça-cor, a diversidade de orientação sexual, muitas possibilidades de diversidade. Existe um chamamento mundial para o respeito, a tolerância e a inclusão da diversidade. Mas uma coisa que eu sempre brinco, e aí a gente precisa levar isso muito a sério, são as diversidades que nós precisamos lidar, que são as diversidades de opiniões, que são as diversidades de personalidades, que são as diversidades de verdades de cada um. Quando nós tentamos obter esse controle emocional, e nós caímos na questão do controle das pessoas, isso deixa de ser saudável para cairmos no lado patológico, no lado que é não saudável. E o indicador principal que, do meu ponto de vista, nós podemos ter, é um indicador fundamental, é que quando o meu controle emocional, na medida em que eu começo a controlar as pessoas, isso traz de cara um sofrimento para mim e para os outros. Se eu estou me sentindo bem, porque eu estou tendo controle de tudo, eu estou controlando as minhas emoções, mas em decorrência disso eu estou controlando as outras pessoas e eu estou manipulando as outras pessoas, em decorrência disso é visível que elas estão infelizes, isto é algo que eu preciso parar para fazer uma autochecagem. Até que ponto o meu controle emocional está prejudicando as minhas relações humanas? Até que ponto o meu controle emocional está fazendo que as minhas relações, a minha rede de pessoas nos quais eu me relaciono, está se deteriorando? E o indicador principal é o afastamento. As pessoas irão se afastar de nós inexoravelmente. O controle emocional, o indicador principal é quando eu dou a possibilidade das pessoas se expressarem, das pessoas expressarem as suas emoções e eu vou interagir com essas emoções da maneira a mais equilibrada possível, com respeito e com bastante inclusão, com bastante acolhimento.
é um aprendizado. Infelizmente, nós estamos num momento em que nós estamos engatinhando ainda para esta questão da fraternidade e do respeito com as outras pessoas e a opinião das outras pessoas, não é? Todos nós estamos aprendendo como fazer isso, mas eu penso que fundamentalmente um indicador de que as coisas não estão indo bem na medida em que eu estou me controlando, mas isto está fazendo com que as pessoas ao meu redor fiquem infelizes por meu controle e a minha manipulação, há necessidade de eu reverter isso e deixar um espaço interno para que as pessoas possam se expressar, porque muitas vezes nesta expressão há a possibilidade do outro dizer coisas para mim que eu mesmo não estou enxergando e que há necessidade de um outro eu, que este outro eu possa me apontar questões que eu preciso refletir. Pode ser que ela não necessariamente esteja correta nas suas análises, mas o simples fato dela dar um start para o meu despertar, isso já é extremamente saudável. Muitas pessoas vão falar assim, mas várias pessoas perguntam, mas o que adianta eu ter estabilidade emocional, mas o outro não tem? Até que ponto isto é importante? Sempre valerá a pena. Sempre valerá a pena, porque quando as pessoas percebem que nós estamos equilibrados, que nós estamos focados em nós mesmos, nas nossas essências, e que este centramento, este equilíbrio e esta estabilidade, ela é possível exalar pelos meus olhos, pelas minhas palavras, onde a serenidade das minhas atitudes, intrinsecamente já existe uma predisposição ao respeito por mim. Esse respeito abre a possibilidade de um diálogo. E é através desse diálogo, em que ocorra uma troca de corações e de eus, é que nós dois juntos, nós vamos crescer como eu e tu. Acho que é mais ou menos isso em rápidas palavras. Última pergunta para conclusão. Como lidar com ressentimentos e, junto com isso, qual o papel da meditação no equilíbrio emocional? Então a pergunta é sobre ressentimentos, né? O ressentimento, então, ele passa por uma questão que nós também trabalhamos, que é a questão do perdão. Em essência, a fisiopatologia de como atuar nessas situações de ressentimento não é propriamente o ressentimento. Quando uma pessoa está presa ao ressentimento, essa mente que se fixa às identidades, como é dito em algumas religiões, a mente que se fixa em identidades, em transitoriedade, essa mente está mais preocupada com o ressentimento do que propriamente o que o ressentimento me trouxe como informação. Se a minha mente está presa em algum ressentimento, é porque este ressentimento deveria me trazer uma informação para a minha maturidade que eu não estou conseguindo enxergar. Então há necessidades, já que nós não estamos conseguindo, ou a pessoa não está conseguindo sobrepujar esse ressentimento e entender o que aquele evento no passado trouxe para ela, há necessidade, por exemplo, de um auxílio de um profissional, de alguém que conduza a mente desta pessoa na conclusão do porquê que esse ressentimento ainda está presente na vida dessa pessoa. Como que a meditação, então, pode ressignificar esse ressentimento? Além da meditação, que é essa ferramenta de realinhamento do eu comigo mesmo, a própria meditação, ela resgata a nossa identidade verdadeira. Quando nós resgatamos a nossa identidade verdadeira,
nós vamos resgatar a imagem e o conceito que nós temos do outro também. Eu me vejo então como um ser repleto de valores e eu enxergo o outro também como este ser, como esta centelha, este filho de Deus, semelhante a mim. Quando eu começo a praticar esse exercício de fraternidade e de irmandade, o conceito que eu tenho do outro muda. Eu deixo de me identificar com a personalidade daquela pessoa que gerou o ressentimento e passo a me identificar com um outro aspecto desta outra personalidade, que é um aspecto no qual eu me identifico. Então, este meu eu se identifica com valores deste eu que tem uma personalidade que gerou ressentimento em mim. Em algum momento, esta personalidade era tão forte que sobrepujou, né, e abafou a expressão deste ser espiritual que é semelhante a mim. Ora, se isto aconteceu com o outro, também acontece comigo. Em algum momento, eu também crio situações e possibilidades que geram ressentimento em outras pessoas. Como eu posso ser juiz do outro se eu também, em algum momento, eu sou a mesma pessoa que gera um ressentimento em outra pessoa? Quando eu tenho ressentimento e eu julgo o outro, eu me coloco numa situação superior ao outro, não é? Uma posição de julgamento. Quando eu estou ressentido, é uma posição de julgamento em última análise. Então a meditação, quando nós meditamos, nós trazemos todo esse, além da meditação, todo o conhecimento espiritual, o estudo, a filosofia espiritual, que ressignifica a minha visão em relação ao mundo e em relação à sociedade. Então, como eu sei, e aí mais tocado a dinâmica e toda a fisiologia do perdão, eu entendo que as mesmas forças do ego que geraram uma ação que fez com que o outro produzisse um ato que me ressentisse, eu também estou sob o jugo dessas mesmas forças do ego. E quando eu entendo que o outro também tem as mesmas possibilidades que eu de produzir ressentimentos, eu começo a ressignificar o que o outro gerou em mim. Aí existe uma centelha, um germe e uma possibilidade deste tipo de pensamento e de ressignificação desta emoção para a questão chamada perdão. Isso tudo é um grande estudo, uma série de reflexões que a gente precisa ter, mas que nós não podemos mudar os fatos que aconteceram no passado. Mas eu posso trazer um ressignificado e trazer nova luz aos eventos que me ocorreram no passado, para que, ao jogar luz nesses eventos do passado, esse passado não possa ser novamente, para mim, no presente, um fator gerador de doença, de estresse e, enfim, ódio e raiva e ressentimento e remordimento e todos esses sentimentos ruins. Acho que terminamos? Então, eu gostaria de agradecer imensamente essa 1h45 que nós passamos juntos, 1h15 mais ou menos, desculpa. Agradecer profundamente a possibilidade, então, de nós em algum momento continuarmos refletindo sobre esses temas tão importantes, sobre a emoção, e eu acho que o mais importante é trazer luz na vida de vocês, para que vocês possam não jogar essas emoções para debaixo do tapete. Olhem para elas com mais maturidade, entendam que há a possibilidade de nós não enfrentarmos como guerreiros, e, enfim, temos um sentimento hostil
e negativa em relação a essas emoções que obscurecem a nossa razão, mas que nós possamos ter um entendimento com sabedoria que essas emoções elas trazem uma informação. Elas trazem uma informação que eu preciso crescer, que eu preciso melhorar, que eu preciso estar mais maduro, que eu preciso trazer um certo refinamento nas relações eu comigo mesmo, porque muitas vezes essas emoções são dirigidas a nós mesmos como uma autoviolência, uma autossabotagem, enfim. Que essas emoções possam, em algum momento, serem transformadas de emoções negativas para emoções mais sutis, emoções mais elevadas, e que essas emoções possam permear as nossas relações humanas, a nossa rede social, para que nós possamos um dia vivermos num mundo mais saudável, mais fraterno, e que a solidariedade esteja presente em nossa vida. Om Shanti, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.